Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais uma partícula da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Números no nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse, fazendo autoanálise da Palavra de Deus. Uma forma de estar adquirindo conhecimento bíblico e também edificando a nossa vida através da mensagem divina. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre os tipos. Jesus Cristo como sendo, no sentido figurado da palavra de Deus, o tipo de algumas passagens, como tal a bezerra vermelha sacrificada dentro daquele ritual aplicado pelo sumo sacerdote, que era uma tipologia de Jesus Cristo. Nós falamos sobre a serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer e colocar numa arte para que todos os israelitas, picados pelas serpentes por causa da desobediência, pudessem olhar para ela, e ao olhar eram curados. Era uma tipologia de Jesus Cristo que foi levantado na cruz do Calvário. E todos quanto olharem em direção ao Calvário, pela fé em Jesus Cristo, alcança a sua salvação. Falamos sobre a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficaram no leste do Jordão, uma tipologia do crente mundano que não quer se envolver diretamente com o povo de Deus, apenas quer ver de longe, mas não fazer parte deles. Muito bem. No conteúdo em que estaremos agora tratando, falaremos sobre os territórios, a tenacidade, o momento em que Israel recebe ordem para tomar posse da terra e subjugar os seus moradores. Através da espada de Josué, do exército de Israel, Deus, ele opera dois fatores importantes. Primeiro, ele coloca Israel na terra prometida aos patriarcas. E as pessoas dizem, por que Deus mandou matar os cananeus, crianças, velhos, jovens, passar o fio da espada e não deixar ninguém vivo? E as pessoas até censuram, criticam pela forma em que Israel tratou aquela gente. Deus operou ali dois fatores. Primeiro, introduzir Israel na terra de Israel. Segundo, os cananeus, heveus, todos aqueles pagãos que viviam naquela terra, por muitos anos, eles viveram no paganismo, aprofundados no pecado, na promiscuidade, na orgia, no pecado completamente avassalador, de tal forma que, à medida das suas iniquidades, começou a ultrapassar os limites da punição divina. Da mesma forma que Deus enviou o dilúvio para castigar os antediluvianos por causa do pecado, da promiscuidade,
que tomou tanta proporção que chegou o momento do justo juízo de Deus, assim foram os moradores de Canaã. As suas iniquidades, seu paganismo, seus pecados, chegaram a ultrapassar o cálice das suas iniquidades de tal forma que chegou o momento do julgamento daquele povo. E Deus usou a espada de Josué para aplicar o juízo sobre aquele povo. Por isso, o justo juízo de Deus foi bem empregado e não tem nada de anormal na atitude do exército de Israel, subjugando aquele povo e implantando ali seus próprios filhos, suas comunidades, suas tribos, porque a terra pertencia a Abraão e a Israel. Por isso, em Números, no capítulo 33, versículo 50, ao capítulo 35, versículo 5, nós temos Israel tomando posse da terra e Israel repartindo a terra. Sendo assim, Israel recebe ordem de invadir Canaã, expulsar os seus habitantes, destruir seus ídolos e se estabelecer na terra. Guerras e mais guerras, posses da terra, subjugando os inimigos, aplicando o juízo de Deus, conforme falamos há pouco. No capítulo 34, versículo 1 ao capítulo 35, Israel está repartindo a terra entre as tribos. E sendo assim, nós temos no capítulo 34, versículo de 1 ao 29, áreas designadas para as tribos convencionais. Os limites da terra prometida são Cádiz Barneia, ao sul, o mar Mediterrâneo a oeste, o Monte Or ao norte e o Rio Jordão a leste. As 2,5 tribos viverão a leste do Rio Jordão, conforme falamos no vídeo anterior. E é importante dizer que, até hoje, Israel ainda não possuiu a sua terra na sua totalidade, conforme Deus prometeu a Abraão. Mas no dia em que o Rei Jesus Cristo vier a este mundo e estabelecer o seu reino messiânico, neste dia, Israel tomará posse de tudo aquilo que é seu, conforme Deus tratou com o seu servo Abraão. Meus caros irmãos, no capítulo 35, versículo 1 ao versículo 5, áreas designadas para as tribos religiosas. Preste atenção nessas duas divisões. Primeiro, áreas designadas para as tribos convencionais, as tribos em geral. E na segunda referência, 35, 1 a 5, áreas designadas para as tribos religiosas, as tribos dos levitas. A tribo de Levi deve ser dada 48 cidades espalhadas pela terra. Era tipo de pontos religiosos em toda a terra de Israel, onde
os levitas deveriam ali estabelecer-se os padrões de Deus para o povo. Por isso eles estavam espalhados em toda a terra e não havia terras específicas para os levitas, pois eles eram pessoas de responsabilidade de tudo aquilo que dizia a religião de Jeová. Muito bem. Fazendo essas divisões, Josué e os líderes, no capítulo 27, versículo 1 ao 11, capítulo 36, 1 a 13, nós temos aqui dois pontos importantes. Nós temos o pedido e a restrição. No capítulo 27, 1 ao 11, visto que seu pai morto não tinha filhos, as 5 filhas de Zelofeade pedem permissão para herdar sua terra. Deus instrui Moisés a atender ao pedido delas, mas com uma restrição. Preste bastante atenção nesse texto, porque aqui nasce uma lei, um costume entre os israelitas na questão de heranças. Por isso, no capítulo 36, 1 a 13, a restrição para poder herdar a terra, as filhas devem casar-se com homens da tribo de Manassés. E assim elas o fazem. Casam com pessoas da mesma tribo para não comprometer a herança. Lembra de Ruth, de Noemi, Abimeleque, Boaz? Ali se aplicou esses costumes. Mas isso nós veremos quando estivermos estudando o livro de Ruth. Então nós temos aqui a divisão das terras, tomando posse da terra, repartindo a terra, o pedido das filhas de Zelofeade e a restrição, isto é, casar com pessoas da mesma tribo, para não comprometer a herança. Aqui nós terminamos a análise do livro de Números. E o nosso próximo conteúdo, que é a parte 3 do estudo em apreço, estaremos analisando o livro de Deuteronômio, 2 alertas a Israel, a revisão de todo o Pentateuco, resumido no livro de Deuteronômio. Mas isto nós deixaremos para o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Que Deus lhe abençoe. Comente, dê um joia, se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você estará nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar sua vida e a vida de muitos que precisam de Jesus. Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.